Hoje nós vamos falar do dia que meu pai teve AVC. Acho que muitas pessoas até da igreja mesmo não sabem e não entenderam muito bem, né? Porque já foi anunciado que meu pai tinha dado AVC. Resumindo, meu pai estava em Minas e veio com um carro que a minha irmã tinha comprado. Como ele já estava lá, minha irmã tinha comprado o carro, mas não tinha quem trazer o carro. Aí ficou combinado que ele viria no sábado trazer o carro. Eu acho que foi no sábado. Aí ele chegou com o carro, ele falou que estava passando um pouco mal, né? E a casa da minha mãe é de andar. Eu morava embaixo, minha mãe até hoje mora em cima, né? Mas meu pai e minha outra irmã. E aí meu pai trouxe o carro e minha irmã não conseguiu abrir o porta-mala do carro. E aí meu pai tinha subido lá para a casa da minha mãe, né? E eu gritei meu pai lá debaixo da pracinha, né? Meu pai vinha ajudar a gente a abrir o porta-mala porque a gente não estava dando conta de abrir o porta-mala. Aí ele foi, desceu muito sem graça, amarelo, né? E falou pra gente assim que tava com gosto de ferrugem na boca. Aí eu falei, mas o senhor comeu alguma coisa? Ele falou, não, minha filha, eu não comi não. Tem dia já que eu tô assim, tem uns 3 dias já. Aí ele pegou e subiu, né? Só mostrou, falou, tá quebrado. Aí mostrou, e meu esposo ficou arrumando mais minha irmã. Eu sentei no banquinho na pracinha e meu pai subiu. Aí minha mãe falou bem assim pra ele, qualquer coisa você chama a gente. Aí ele falou, não, mas eu tô melhor, só tô com gosto de ferrugem na boca. Aí subiu pra lá, ficou. Aí passado assim uns 10 minutos, minha mãe me falou, Esté, eu vou subir lá em cima pra me ver como é que seu pai tá. Eu falei, tá bom, continuei na praça, eu, meu esposo, minha irmã. Aí ele pegou, minha mãe subiu, assim que minha mãe subiu, eu já escutei minha mãe me chamando. Esté, corre aqui, corre aqui, corre aqui, socorro, socorro. Eu fui correndo, né, subi a escada correndo. Quando eu cheguei lá, encontrei meu pai muito ruim dentro do banheiro. Meu pai estava desmaiado. Isso aí é muito sangue pela boca, muito sangue. E nós ficamos pensando o que ele comeu, o que aconteceu para ter aquele tanto de sangue. E aí chamei meu esposo. Meu pai no tempo era bem forte, tinha uns 100 e poucos quilos mais ou menos. Meu pai é bem alto, né? E aí meu esposo meu esposo subiu, olhou e falou, pediu para me buscar ajuda. Aí minha irmã já estava subindo na escada, pediu ajuda, 2 rapazes. Resumindo, levamos ele na UPA. Chegando na UPA, as pessoas pensaram até que ele estava alcoolizado, né? Porque perguntava as coisas, ele não falava direito, ele vomitava muito sangue. Aí as médicas pensando que seria alguma coisa, né? Devido à bebida. Meu pai não bebia, mas há muito tempo atrás. Eu era até criança quando ele bebia. E aí demorou muito para ele ser atendido, ele foi atendido, né? Aí olhou, o médico conversou com ele, mediu a pressão dele estava altíssima, foi entrando e já foi direto para a sala vermelha, né? Semi-UTI, na UPA de Brasília. Aí os médicos querendo transferir ele, não sabia o que fazia, porque lá não tem muito recurso por ser uma UPA. E aí o que aconteceu? Eu peguei, fui ficar com ele, fiquei com ele, aí só tinha uma médica nesse dia lá na UPA. Aí a médica, obviamente, não dava conta de pegar ele, né? Sozinha me pediu, falou, você pode ajudar? Quando eu peguei nas pernas do meu pai, apareceu um médico. Aí o médico ajudou a gente, né? Quando eu peguei nas pernas do meu pai, eu vi que meu pai revirou o olho. Aí eu pensei que Deus tinha levado meu pai naquela hora, né? Eu não sou de desesperar, minha família me conhece, não sou de desesperar, só comecei a chamar pai, o que o senhor tem? Comecei a perguntar e o médico perguntou, você é filha dele? Eu falei, sou. Eu falei, então dá licença daqui, me tirou. Mas onde eles me colocaram, mesmo assim tinha um vidro que dava pra ver. As médicas fazendo um monte de procedimento nele, ele não voltava. Com muito custo ele voltou. Encheram o corpo dele de aparelho, colocaram ele, né? Aí falou pra mim, olha, vai embora. Qualquer coisa a gente liga pra você, você traz os documentos dele. Aí eu fui do lado de fora da UPA, meu esposo estava lá, mas minha irmã, falei pra minha irmã, aí a médica falou pra mim, aí ele tá muito ruim. Aí eu falei, tá bom, gente, vamos ficar aqui esperando, né, notícia dele. Aí ele foi, passado algum tempo, ele foi transferido para a sala amarela. Aí quando chegou na sala amarela, meu esposo muito preocupado com ele. Aí ele pegou e... que foi, Natália? Consegui consertar o balanço. Tá bom. Aí levaram ele para a sala amarela e chegou lá, meu esposo foi ver como é que ele estava e ele perdeu a fala também.
E ninguém sabia o que tinha acontecido. Os médicos não estavam sabendo o que tinha acontecido. Ninguém sabia que ele tinha dado AVC, ninguém sabia que ele tinha úlcera, nem a gente que, né, não sabia que ele tinha úlcera. E o que aconteceu? Aí meu esposo olhou ele rapidinho, foi lá me chamar. Falou, estava lá, seu pai está tentando falar alguma coisa, eu não estou entendendo o que é. Aí eu fui lá, cheguei lá, meu pai me mexia no braço e fazia assim. Aí eu falei, o que o senhor tem? Eu não conseguia falar, né, por causa do AVC. Eu falei, o senhor está sentindo o braço? Aí ele fez assim que não. Aí eu comecei, né, a pegar a mão. Ele não, fui no pé, nada. Eu peguei e apertei o dedo, né, a unha dele, bem apertada, né. Pensei que se ele estiver sentindo, ele vai fazer, esboçar alguma coisa, né, e ele não fez nada. Aí eu peguei e fui no médico, cardiologista, o único que estava passando ali na hora. Falei pra ele falou, como é que você sabe? Eu falei, olha, acho que meu pai deu AVC, porque meu pai não tá sentindo o lado direito, né. Aí ele pegou e falou assim, olha, eu vou mandar vocês para o hospital de Taguatinga. Aí ele falou assim, você vai acompanhar ele? Vou. Aí cheguei lá de madrugada, acho que era umas 2, 3 da manhã, mais ou menos. Aí o médico me perguntou tudo, preencheu a ficha dele, perguntou se ele estava tomando remédio, pressão. Como ele estava passando um tempo com o pai dele, que é meu avô, que faleceu pelo mesmo problema, ele expliquei para direitinho e me lembrei que há um tempo atrás meu pai não estava tomando remédio de pressão, mas para minha mãe ele falava que estava, mas ele não estava. E a pressão do meu pai sempre foi alta, então ele tomava um remédio sempre, todo dia. Se não me engano era 2 vezes, de manhã à noite, que ele tomava. E ele não estava tomando mais e não falou. Eu me lembro que a última vez que eu conversei com meu pai, que ele estava sadio, eu falei, pai, o senhor está tomando remédio? Ele falou, tô não, mas não conta para sua mãe. Minha pressão tá boa, né? Então eu não falei nada, né? Acho que até me esqueci. Aí eu falei para a médica pegou e falou que ia transferir ele para Samambaia, para a UPA de Samambaia, mas que ele tinha dado sim um AVC. E que se ela tivesse descoberto 3 horas antes, dava para reverter. Fez a tomografia e deu uma mancha não tão grande, né? Não foi hemorrágico o AVC dele. Aí levou ele, fui com ele de novo, voltei para a UPA de Samambaia, né? Chegando lá, aí deixei minha irmã lá e fui para casa falar com minha mãe. Minha mãe ficou muito desesperada. Minha mãe ela é muito desesperada. E aí eu fui com ele, né? Ficar com ele, ficava eu e minhas 2 irmãs e meu esposo, né? E aí o que aconteceu? Ele pegou e melhorou, deu uma melhorada, assim, acho que foi no 3º dia. Minha irmã que mora no Goiás foi ficar com ele, que eu tinha passado a noite. Aí expliquei para ela, falei, olha, ele não tá falando, mas uma olhada dele você vai saber o que tá acontecendo, porque filho conhece o pai, né, e a mãe. Aí ela falou, tá bom, ficou com ele. Cheguei em casa, tomei banho, aí passou um certo tempo, ela me ligou, falou, está meu pai passou mal à noite. Ela me ligou, acho que era umas 9 horas, falou, mas está meu pai passou mal de novo. Eu falei, o que foi? Ela falou, olha, ele mais cedo teve uns irmãos que foi da igreja, né, que ele gosta muito, os irmãos também gostam muito dele. Ele foi... Os médicos deixaram, né, esses 2 irmãos entrar e meu pai ficou muito feliz. E a pressão dele aumentou e ninguém percebeu, né, mesmo ele estando medicado, a pressão dele aumentou, porque ele ficou muito feliz, né? Porque esses irmãos foram lá. E aí, o que aconteceu? A pressão dele subiu. Não foi nem culpa dos irmãos, não tem nada a ver, né? Mas ele chorou, ficou muito feliz, né? Porque os irmãos tinham ido lá. E a pressão dele aumentou. Aí ele pegou e pediu uma água. Os irmãos saíram e ele pegou e pediu uma água. Aí minha irmã foi dar e ele tomou a água e engasgou com a água. Engasgou com a água. E aí o que aconteceu? Ele pegou e minha irmã chamou os médicos. Aí os médicos veio, levaram ele, né? E aí ele deu o 2º AVC. E desse tempo pra cá, ele foi pra casa, ficou internado, faz tratamento, já fez tratamento no SARA, né? Assim, pela medicina que era para os médicos fazer, já fizeram. O médico falou que o AVC dele é do tipo que ele dorme do jeito que ele tá, com sequela, né? Não anda direito, não mexe a mão direita, mas que ele pode dormir e acordar bem. Ele pode dormir sem andar e acordar se ele descer da cama e andar, né? Para quem não estava sabendo, o que aconteceu com meu pai foi isso. Aí agora ele espera outra cirurgia, o médico falou que ele vai melhorar bastante, né? Vai melhorar a fala, assim, meu pai já fala quase perfeitamente. Né? Muitas pessoas da igreja não sabem assim, o certo que aconteceu, mas
um dos principais motivos que o médico falou foi devido a ele não ter tomado o remédio. Me parece que ele estava, acho que era 6 meses sem tomar o remédio. É bastante tempo para quem não toma remédio, sabe? E assim foi o AVC do meu pai.